Bem-vindos a mais um Clube do Churume, meus amigos, aqui do Projeto Trash. E hoje vamos falar de tensão, possessão, traumas e espelhos, muitos espelhos. Que hoje é dia de falar de The Boogeyman, clássico que mostra que às vezes o espelho não reflete só a cara de sono, ele te devolve aí a forma do mais puro terror barato. Que nada mais aterrorizante do que encarar sua própria cara depois de uma noite de catuaba e decisões ruins. Sim, The Boogeyman de 1980. É isso. E se você já veio aqui procurando uma análise séria, bom, lamento. Você está no lugar errado. Mas se você procura por um slasher vagabundo sem noção como indicação para ver no churrasco com a família, fique. Depois você me agradece. A nossa história começa com Lacey e Willie, dois irmãos que presenciam o assassinato do padrasto abusivo. A cena é bem pesada, inclusive, e já acontece logo aí nos primeiros minutos. Anos depois, Lacey tenta superar esse trauma, mas acaba encarando o espelho da cena do crime. E é aí que começa a bizarrice. O espelho está possuído pelo espírito vingativo do padrasto. Cada fragmento refletido vira uma arma sobrenatural, meus amigos. É tipo um poltergeist com toque de Sexta-feira 13 e um orçamento de pastel de feira. Aliás, nota para os roteiristas, se fosse usar aí um objeto amaldiçoado como gatilho, poderia ser algo mais funcional. Eu, sei lá, só acho, tipo um micro-ondas, que ele já mata a fome também. When you were a child, did they warn you about the boogeyman? You're not going to scare me. It had its own power. The boogeyman. Now, the most terrifying nightmare of childhood returns. By the time they believe it, it'll be too late. The boogeyman. Rated R. Bem, como eu já comentei aqui em outras oportunidades, né, nos anos 70, ali início dos anos 80, o terror ele vivia uma explosão criativa muito grande. Né? Como eu falei até no último vídeo, depois de sucesso como o Halloween e o Friday the 13th, né, o Sexta-feira 13, o slasher ele virou uma febre. Então os produtores corriam aí para lançar seus filmes com assassinos mascarados, adolescentes perigo, litros de sangue falso e assim por diante. Mas The Boogeyman foi na contramão. Ele misturou até o slasher com o terror sobrenatural, trauma psicológico. O diretor, o nosso queridíssimo Uli Lommel, ele criou uma atmosfera estranha, assim, algumas mortes criativas. Inclusive, nesse filme, tem uma das mortes mais criativas, mais nonsense que eu já vi. Depois eu falo um pouco mais disso. E aí ele criou essa narrativa que parece que foi escrita aí por alguém que teve um pesadelo depois de assistir Amityville e comer algo que deixou aí uma noite mal dormida, decidiu, né, trazer isso até as telas, nosso querido The Boogeyman. Influências visíveis nessa obra são, assim, bem claras. Halloween de 78 tem uma estrutura de trauma, perseguição, né, no início já fica muito claro isso. Exorcista de 73, né, quanto à possessão, simbolismo religioso, e Amityville Horror, né, de 79, que tem a casa maldita, objeto amaldiçoado como um todo. Então ele bebeu dessas fontes, lógico que dentro de suas limitações, e nos entrega essa pérola. Antes de falar até mesmo de The Boogeyman e trazer a ficha técnica, acho que vale dar uma pincelada aqui a respeito do nosso glorioso Uli Lommel, nosso diretor. Ele é um nome que merece respeito, e até uma leve desconfiança. Ele começou no cinema europeu, foi ator em alguns filmes do Rainer Werner, e depois ele acabou mergulhando aí no terror B americano aí, de corpo e alma. E ele sabia fazer algo que era importante, ou é ainda muito importante dentro do cinema trash. Fazer muito com pouco. E às vezes até fazer pouco com muito. The Boogeyman é a sua obra mais conhecida, pra falar a verdade, né? Depois disso, Lommel virou uma máquina de produzir filme trash. Né? Títulos como BTK Killer, Zombie Nation, The Haven. Né? Muitos desses filmes usavam nomes de assassinos reais só para chamar a atenção
estratégia de marketing, oportunismo, não sei. Fica essa dúvida, mas eu vejo que era uma forma de chamar a atenção, né? Tem uma curiosidade até a respeito do The Boogeyman, já antecipando a respeito, né, das curiosidades, que ele foi incluído na clássica lista de videonasties no Reino Unido, que eram filmes considerados perigosos, né, censurados, e isso acabou só aumentando a fama desse filme entre os fãs do terror underground. Ficha técnica, meus amigos. Vamos lá. Título: The Boogeyman, 1980, direção, como eu disse, Ulli Lommel. No elenco tem Susannah Love, John Carradine, Nicholas Love, de muito amor aí, né? Muito amor envolvido. Duração em 82 minutos e um orçamento em torno de 320 a 350 mil doletas. Ele saiu com o VHS, né? E vendeu como água. A verdade foi essa, ele lucrou muito, apesar do orçamento limitado e de, né, se aproveitar aí de diversos filmes. O roteiro, meus amigos, tem lógica. Tem alguns pedaços de lógica, né? Tem furo do tamanho de uma porta, tem, lógico. A atuação, alguns são, né, alguns momentos bons, outros nem tanto. Tem um ritmo aí arrastado em alguns pontos, acelerado em outros, enfim, muito do que sempre se fala do cinema trash, né? Peca em alguns fatores, mas sempre trazendo um charme, o charme do mal feito. É como aquele amigo, sei lá, que chega da festa às 2 da manhã com teorias e você pensa, calma cara, você já bebeu demais, mas eu quero ouvir essa história. Quanto à trilha sonora, pessoal, foi Tim Krog, ele manda ver muito bem nos sintetizadores, como não poderia ser diferente. Inclusive a trilha eu falo que é um dos pontos aí que mais se salvam, né? Dentro de toda essa estrutura. Ela tem, sim, formas de criar essa tensão, um tanto hipnotizante. Muito bem entregue, né? Muito bem entregue. Lembra até um pouco de jogos arcade, né? De tanto sintetizador que tinha ali. Você consegue fechar o olho, você consegue se imaginar no arcade, jogando alguma coisa. E lógico, isso é bom, né? Às vezes essa música ela até disfarça muito dos erros aí no caminho, quer dizer, deixa mais convincente toda a estrutura do filme, né? Quanto às mortes, como eu disse, ele é a criatividade, muita criatividade. Ele assim, não é gore nível extremo, mas é o suficiente para te deixar quem assiste tenso e dar aquela risada no final. E como eu disse, sem falar uma das melhores mortes que eu já pude assistir num slasher qualquer. Vou deixar um pedacinho da cena aí para vocês conferirem. Andy? Quanto aos bastidores e curiosidades do nosso filmeco. Susannah Love, né, que é a protagonista, ela é irmã de Nicholas Love, que inclusive, né, interpreta o irmão dela no filme, e ela foi casada com o diretor Ulli Lommel. Ambos escreveram o roteiro, inclusive, de The Boogeyman. Veja que assim, era um trabalho em família praticamente aí, né? O Albert Zugsmith, que foi, né, um dos produtores, ele sugeriu que o John Carradine fosse escalado para aumentar o apelo comercial, né? E todas as cenas com o John foram filmadas num único dia, aproveitado aquele cenário e, né, editado ali em diversos momentos do filme para ele aparecer e, como disse, aumentar ou ter algum apelo comercial. A casa usada para as cenas externas, né, da infância dos protagonistas, ela ficava lá em La Plata, Maryland, e foi severamente danificada por um tornado aí em 2004. Essa curiosidade não acrescenta muito quanto ao filme, mas tá aqui. Ele teve inicialmente o lançamento limitado nos Estados Unidos em 14 de novembro de 1980. Ele arrecadou em torno de, né, cerca de 25 milhões. Não foi pouco, já que, como eu disse, o orçamento dele foi de, sei lá, 300 mil. Faturou muito bem, porém, pouco desse valor chegou à equipe devido à falência da distribuidora da época. Então ele vendeu muito bem, só que, né, ninguém ganhou muito dinheiro, ou ninguém ganhou dinheiro exatamente com esse filme. Ele foi lançado em VHS no Reino Unido pela Vipco
em 1981, e aí que, como eu citei, né, ele foi considerado e listado como um vídeo nasty em 1983 e retirado de prateleiras, né? Foi removido dessa lista depois em 85. Então, ficou um bom tempo ali como um filme proibidão. Filmado em locações em Waldorf, Maryland, né? E tiveram algumas cenas também adicionais em Los Angeles. Ele foi lançado em DVD 2 vezes nos Estados Unidos, em 1999, junto com o Devonsville Terror, e em 2005, pela Sony Pictures, junto com o Return of the Boogeyman. Sim, tem sequência, é isso mesmo. No Reino Unido também foi relançado aí pela Vipco em 1992, em uma versão editada ali, com muitos cortes, e daí 2000 uma versão sem cortes, é isso. Até fiquei confuso aqui com tantas datas, mas enfim, é isso. 92 versão editada, 2000 sem cortes no Reino Unido. Esse foi o primeiro papel e cena de nudez com Jane Pratt. É isso mesmo, veja. Vale conferir o filme até para ver se é tudo isso mesmo. Ele tornou-se parte da polêmica desses, né, vídeos nesses no Reino Unido, sendo colocado nessa lista de filmes impróprios em 84. E a sequência de 83 também foi banida. Eu já citei algumas vezes, mas só para deixar claro aqui que ele, né, enfim, participou de uma onda ali de filmes considerados aí impróprios. Ele mistura aí, como eu disse, elementos de slasher, horror psicológico, sobrenatural, ou seja, aquela bagunça que a gente gosta demais. E a atriz, a Jane Pratt, que eu comentei da primeiro papel dela, né, não é a mesma que foi editora da revista Sass, apesar de alguns registros errarem essa informação. Às vezes é tratado como a mesma pessoa, mas não é. Seja lá que revista seja essa, eu não conheço. Quanto ao legado deixado pelo nosso filminho, tinha que ter sequência, claro que sim. Tivemos Boogeyman 2, em 1983, Metalinguagem, Reciclagem e Economia, e Return of the Boogeyman, de 1994. Basicamente uma tentativa de ressuscitar algo que nunca nasceu direito, né? Mas resumindo, muito bom para uma maratona trash e ruim para quem busca coerência entre sequências. Mas vale a pena ver. Assim, entre os três, o primeiro é meu favorito, sem dúvida alguma. O segundo reaproveitou muito do primeiro, tem várias cenas de flashback, enfim. E o 3 é só um caça-níquel, muito difícil de encontrá-lo, inclusive. E se você curtiu The Boogeyman, inclusive deixa aí nos comentários, né, o que você achou do filme, se já assistiu, se quer assistir, enfim, qual a melhor cena de toda essa desgraça. Como sempre, deixo aqui 3 indicações para você poder conferir um pouco mais aí de todo esse mundo louco dos anos 80. Primeiro, The Slayer, de 1982. Um sonho que vira pesadelo, uma atmosfera tensa, muito bom, aliás, né? The House of Sorority Hall, de 1983, um slasher clássico, aquele clima cult, vale muito a pena. E a terceira indicação, Superstition, de 1982. Casa Amaldiçoada e Morte Criativa, não precisa mais que isso. Se você gosta dessa temática de espelhos, eu indico o Óculos, esse bem mais recente, de 2014, que é praticamente uma versão moderna aí, do Boogeyman, lógico, com bastante diferenças, mas com um espelho amaldiçoado. The Boogeyman, pessoal, não é perfeito, mas, meu amigo, ele é memorável. É aquele filme que você comenta com os amigos aí num grupo de madrugada. Cara, você viu essa cena, você viu que bizarro isso, e a partir daí começam umas piadas, imitações ruins e assim, né? A vontade de rever, só para achar novas bizarrices. Mas por mim, esse é o tipo de filme que eu tô falando aqui. Minha nota final para The Boogeyman é um 5 de 10. Como eu disse, ele tem momentos bastante arrastados, mas ele entrega muito ali, fica muito claro das referências, de quanto ele sugou ali, principalmente de Halloween, eu vejo que tem uma influência muito grande. Deixo aqui, como sempre, sugestão. Também fiquem à vontade para sugerir novos filmes que vocês assistiram, que me indicam assistir nessa pegada. Tamo junto. Se você quer mais vídeo assim, lógico, como eu sempre falo, comenta aqui qual que a gente deve desenterrar aí, que fita VHS tem que buscar. E enfim, tamo junto. Abraço
e até a próxima.